Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Olha só, hoje a Thaís Roque vai sair da carona e pular no banco do motorista. E sou eu, Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e podcaster que está afivelando os cintos ao lado dela para contar a história da carreira dessa escritora, podcaster, criadora de conteúdo, consultora de carreira, que sempre se considerou, na verdade, uma comunicadora, mas desviou um pouco a rota até chegar ao seu caminho certo. Formada em administração, ela estudou liderança e gerenciamento de negócios na NYU, nos Estados Unidos, trabalhou por 8 anos em multinacionais como Nestlé, Pão de Açúcar, Accenture, mas finalmente fez a curva e entrou na estrada que levou ao lugar onde ela sempre quis estar. Se tornou consultora de transição de carreira e ajudou centenas de pessoas a encontrarem realização profissional. Em 2015, ela criou o projeto Meu Propósito, que viralizou nas redes sociais ao apresentar histórias reais de pessoas que transformaram sua paixão e carreira. Em 2020, ela lançou esse podcast aqui, o De Carona na Carreira, onde divulga a trajetória profissional de executivos e celebridades e podcasters e, enfim, todos os convidados maravilhosos que vocês conhecem. Esse ano lançou também o Kardashian Cast, um queridinho meu, porque eu amo também elas Kardashians, para falar sobre as histórias da família de mulheres influencers mais famosa do mundo. E para completar essa mão cheia de profissões, em 2023 ela lançou o livro Doce Jornada, onde ela conta a história da Mabel, uma jovem de 30 anos em crise profissional. Amante de cultura pop, defensora das Kardashians, ela também é libriana como eu e a Kim Kardashian, é mãe, é filha, é esposa e daquelas amigas que todo mundo queria ter, porque ela é acolhedora e sabe escutar como ninguém. E isso eu ouvi de amigas dela, tá? E eu estou feliz e honrada demais de estar aqui hoje para representar os caroneiros e dizer que sim, apertem os cintos que a estrada da Thaís Roque já começou. Seja bem-vinda, Thaís Roque! Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros! Tô nervosa. Como tá esse coração? Gente, eu tô assim com um mix de dor de barriga, de primeira vez. Parece que eu nunca estive num podcast na minha vida. E não que fez já 160 só dos teus, só do Carona, já fez mais alguns do Kardashian Cast, já participou de vários, inclusive 2 Estamos Bem. Exatamente. E fala de carreira desde sempre, né? Eu falo de carreira, assim, desde que internet surgiu. Eu tô falando de carreira, mas hoje é como se eu fosse iniciante, porque eu tô abrindo mão do controle, que é algo que eu não tô acostumada. E falar de ti também, eu acho que é um desafio. Tá do outro lado, eu imagino, que é diferente. É muito engraçado porque o meu livro fala muito sobre assumir o protagonismo. E aqui no podcast, eu dou protagonismo pro próximo. Sim. O meu objetivo principal é contar e enaltecer a história do próximo. Então, enaltecer a minha história às vezes parece um pouco errado, sabe? É uma coisa que também tem um pouco de síndrome da impostora que tu fala. Com certeza. Muito, né? Mas o que eu fiquei pensando, a primeira coisa, porque tu é muitas coisas, né? Tu é consultora de carreira, tu é podcaster, tu é criadora de conteúdo, Escritora. Né? Escritora. O que tu escreve na fichinha do hotel quando faz check-in? Administradora. Não acredito! Até hoje! Ainda tem algo em ti que te identifica como administradora? Não me identifico, mas eu penso que nenhuma outra palavra me define. Então, eu penso, eu tô administrando a minha vida, tô administrando meus negócios. Sim. E eu me vejo, mas no Insta tá comunicadora. Então, eu acho que, assim, a administradora me bota num lugar de mexendo as peças do tabuleiro, entendeu? Sim. E eu me vejo muito assim. Esse, na verdade, é o segundo episódio que tu tá sendo entrevistada. Tu fez um lá atrás com o Álvaro Leme e tu falou um pouco sobre esse teu processo de escolher a administração. Sim. Em algum momento, tu foi feliz com essa escolha? Assim... Primeiro, deixa eu te agradecer por você ter topado. Imagina, eu tô super animada. Fazer essa entrevista, eu te admiro muito. Você tá na podosfera há muitos anos.
até quando o podcast não era hype. Você já era podcaster. Sim. Então, assim, estamos bem, sexoterapia. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada eu tô mesmo. muito feliz de estar aqui também. Falei pra Thaís antes da gente gravar que eu já escutava, já assistia, mas eu fiz uma imersão na vida de Thaís Roque. Então, assim. Tá parecendo eu, gente. Então, tô assim, ó, sabendo de tudo. Então, tô muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de entrevistar. Então, pra mim, Mas pra eu dar o comando podcast sim, na mão de outra pessoa, é assim, eu escolhi você de coração. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Fico muito honrada com essa escolha. Obrigada. E voltando pra sua pergunta, eu me sentia muito feliz nos momentos em que eu entrava em uma grande empresa, porque pra mim já era um valor reconhecimento público. Então, assim, a faculdade, eu fui mackenzista muito feliz, porque eu amo Mackenzie, eu fiz boas amizades, que são minhas amigas até hoje, mas, assim, eu não amava a matéria. Só que eu vinha de não amar as matérias... Eita, é chuva isso? Eu vinha de não amar as matérias na escola, então eu achava que era normal a gente não amar as matérias na faculdade. Porque, assim, a escola era um saco, normal a faculdade ser um saco também, entendeu a minha linha de raciocínio? Então, eu não me preocupava em amar o que eu fazia. Quando eu fui selecionar a empresa para trabalhar, meu sonho era trabalhar na Nestlé. E aí, eu, assim, foi uma felicidade. Tudo que eu fazia lá, eu achava legal. Não importava o que fosse. Era o ambiente, a satisfação. Da empresa. A minha líder, tem um episódio aqui no De Carona na Carreira com ela. A minha líder era uma líder muito inspiradora. E 80% da felicidade do funcionário vem do líder, né? E pra mim aquilo era o suficiente. Eu só comecei a me tocar. Um dia eu sentava na frente da sala do gerente. E daí um dia uma funcionária foi lá falar com ele e falou pra ele assim, eu não tô mais feliz exercendo o meu papel. E daí ele falou pra ela, olha, mas você não tem que ser feliz sempre. Aí ela falou pra ele, bom, e se eu morresse amanhã eu não ia fazer falta? E eu ouvi aquela pergunta, e aí ele respondeu pra ela, bom, se você morresse amanhã a gente ia chorar, mandar uma coroa de flores e botar outra pessoa no seu lugar. E ela ficou indignada. E eu ouvindo aquilo, eu comecei. Foi a primeira vez que eu lembro de eu ter refletido: e se acontecer alguma coisa amanhã? Que contribuição eu dei? Foi a primeira vez, isso foi em 2008. Tu deu o direito de se questionar, na verdade, né? Porque tu tava indo, preenchendo requisitos que a sociedade colocou, que, sei lá, pressões externas, família, enfim. E aí, peraí, eu posso estar descontente aqui? Foi meio isso, assim? Sim, foi uma ficha que caiu e eu falei assim, cara, acho que não é aqui. Isso foi quando? 2008. E eu aí? saí do corporativo em 2015, tá? E é uma jornada, né? Uma coisa que tu falou que não gostava da escola, mas eu te acho muito dedicada aos teus projetos. Tu era CDF? Não, eu era a pior aluna da classe. Eu passava porque eu tinha show de carisma, tá? Muito bom. Eu passava de ano porque eu era a amiga dos professores. Então, por exemplo, assim, eu ia pra Nova York, aí eu ia no Museu de Cera, tirava foto com Einstein, aí imprimia, levava pra minha professora de física. Aí eu falava, pensei tanto em você na viagem. Aí eu comprava perfume pra professora de química. Você não sabe, eu era, tipo assim, networking total na escola. Já tava em mim. Então, assim, eu era aquela que, tipo... assim, que eu andava entre as pessoas mais populares da escola, eu ficava com o cara do último ano, então assim, eu tava no hype, no negócio ali, mas eu era péssima aluna, primeiro porque eu tinha DDA, que hoje é o TDAH, e eu não tinha sido diagnosticada, então eu achava que eu era uma pessoa desatenta. Eu fui diagnosticada com o DDA com... Que é o déficit de atenção, É o déficit de atenção. Com 17 anos. Aí eu comecei... fim da escola já. Fim da escola, no 3º ano. Aí eu comecei a tomar remédio. Entendeu? E aí tu sentiu uma diferença na conexão com a escola? Senti. Na faculdade faz toda a diferença. Naquela coisa assim, bem americana do yearbook, que colocam, você é most likely to be. O que tu acha que os teus colegas da escola, teus professores... Qual tu acha que é a imagem que as pessoas tinham de lá? Onde é que tu acha que eles miravam que ia ser o teu futuro? No último ano, a gente teve um amigo secreto e nunca me esqueço que a menina virou e falou assim, ou a minha amiga secreta
vai ser uma dona de casa ou ela vai ser a mais bem-sucedida de todos nós. Daí ela falou, é você, Thaís. Eu falei, eu? Eu falei, será que eu vou ser dona de casa? Porque Pode ser verdade, você vê. eu falei, acho que não. Então, assim, as pessoas sempre me viram como uma pessoa muito determinada, entendeu? Apesar de eu não me ver assim, as pessoas me viam muito, sabe? E isso é uma coisa que mas tu te vê hoje como uma pessoa determinada? Eu me vejo como uma pessoa compulsiva. Então, eu me vejo como uma pessoa compulsiva por realizações. Workaholic. Até que eu fui pro retiro que eu te Eu ia te contei. perguntar agora sobre isso. Eu sei que é uma linha muito tênue pra eu entrar em desequilíbrio. E pra eu ir pro excesso de tudo. Eu não me vejo como uma pessoa determinada. Eu vejo que eu tenho dentro de mim essa compulsão por fazer as coisas em excesso. E aí minha equipe é que sofre, entendeu? Porque daí, assim, a Thaís tá aqui pra comprovar. Por exemplo, tipo assim, de um vídeo, eu falo de repente, vamos gravar 5? E é assim. E a galera em volta que lute. E no meu interno. Mas tu fica cansada? Tua mente cansa? Não. Eu sou muito, muito compulsiva, assim, de produtividade. Então, eu começo assim, e de repente, daí, tipo, assim, no primeiro dia do retiro, que eu fui para um retiro, pra quem não sabe, assim, pra quem não me acompanha no Instagram, gente, eu fui para um retiro que era necessário se desconectar 4 dias completos de redes sociais. O primeiro dia, eu ia roubar o Wi-Fi da sede do lugar pra falar com a Thaís e com o José, que trabalhavam comigo, porque eu não conseguia ficar, tipo assim, eu tava ali, meu Deus, de repente eu tava, entendeu? E era trabalho que baixou na cabeça, não era, sei lá, família, Não. ou notícias do mundo externo, era ideia de trabalho. Era trabalho. Eu não rolei o feed, nenhum dia. Não falei com os meus filhos, nenhum dia. Quantos dias foram de retiro? Foram 5. 5 dias. E o negócio pra mim era com a equipe. E eu ficava assim, não, vocês têm que postar assim. E daí, tipo, postou no horário errado, eu já fiquei puta. Eu já falei, meu Deus, esse horário não me dá audiência. Tipo, não conhece meu público, não sei o quê. Juro. E tu contando isso, então, é uma compulsão. Tu tem consciência do controle, mas eu acho que tá fazendo vários movimentos, né? Eu estar aqui é um movimento de tentar liberar. Ir pro retiro é um movimento de tentar liberar. Eu fiquei 13 dias sem postar. Postei hoje pela primeira vez. Tu viu o Vitor comentando isso. Isso, tu acha que, pensando em carreira mesmo, esses respiros são benefícios que também tu vai trazer pra tua vida profissional? Sim, é o que eu quero. Por exemplo, é muito desafiador você ser freela, porque toda a equipe é freela. Sim. Enfim, todo mundo. E é uma coisa que, assim, a gente, tipo, assim, pode tirar uma soneca no meio da tarde, às vezes, tipo, eu mando mensagem. Malha no horário das herdeiras. Exatamente. Eu mando mensagem, às vezes, pro José, ele fala, eu tava dormindo. Ele vai ficar puto, que eu confio. Mas, então, assim, cada um faz o próprio horário, pode começar a trabalhar 3 da tarde, tipo, pra mim, tanto faz. Mas, assim, é uma coisa que, às vezes, 9 da noite a gente tá trabalhando. Então, isso eu não quero mais. Não é saudável, né? Já se sabe hoje em dia. Uma coisa que eu acho curiosa, assim, me causa curiosidade de te ver falar que é workaholic. Porque tudo o que se fala de carreira hoje em dia não é mais legal ser workaholic, né? Mas eu acho que eu tenho que abrir essa vulnerabilidade. Eu acho que sim também. Mas isso é uma coisa que tu acha que não é legal, então? Eu acho que é péssimo. E eu acho que, assim, uma grande coisa que me fez ir pro retiro foi um dia o meu marido chegar e falar pra mim, olha, eu acho que você tem um vício em telefone. Você não consegue fazer um jantar sem mexer no telefone. Você tá sempre nas telas. Quando você tá com seus filhos, você tá nas telas. E ele falou, eu sou adulto, eu entendo. Mas será que seus filhos vão entender? É difícil. Mas não tem um lado também que eu fiquei pensando justamente nessa questão da carreira. Porque tu encontrou uma coisa que tu gosta muito de fazer, finalmente, depois de muito tempo. Sim. E aí, como tu dosa essa... Tu lembra a primeira vez que tu foi feliz no trabalho? Muito, muito. Foi a primeira vez que eu fui atender na consultoria. Eu trabalhava na Accenture e eu atendia a consultoria pós-horário comercial. E eu lembro de eu fazer a minha primeira consultoria e eu falar, gente, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu quero ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas profissional. E assim, eu nunca tinha entrado no estado de flow que as pessoas falam.
que é que as coisas fluem, a hora passa e você não vê. E naquele momento eu tava em estado de flow. E eu sinto isso muito no podcast, quando eu tô fazendo as coisas, não quando eu tô fazendo roteiro. Fazer roteiro eu odeio, tá? Mas redes sociais. Pensando o planejamento, que é o que tu tava falando agora, de fazer legenda e tal. Tu tá no flow, te dá felicidade. Me dá felicidade. E foi uma coisa que, por exemplo, eu não me expunha. Então, o meu Instagram, quando eu comecei, não tinha um rosto, não tinha uma persona, era uma marca. Então, assim, hoje eu aprendi e eu gosto de fazer, eu tenho tesão nisso. Eu criei essa paixão, sabe? Não é algo natural, não é... Apesar de que eu queria ser tiquitita quando eu era pequena... No fundo, sempre foi uma comunicadora, como tu mesmo falou, né? E aí tu foi chegando nesse caminho. Exato. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade na tua história é o nome chique é networking, né? Mas são relações. Tu foi uma pessoa que era da administração. Hoje tu tá no rolê. Tu é amiga das podcasters, tu é amiga da galera da comunicação. Tu tem uma turma que tem tudo a ver com o trabalho que tu faz hoje. E eu acho que é uma coisa que todo mundo que passa por uma transição de carreira, que tá acostumado ali... Tu conhece outras pessoas que tu trabalha muito na faculdade, geralmente, é ali que tu vai criando o teu network. Quando tu mudou de carreira, como é que tu fez essas novas relações? Eu sou muito cara de pau, tá? Então, assim, eu mando mensagem pra pessoa, eu me apresento. Então, por exemplo, assim, eu e você, a primeira vez que a gente se viu ao vivo, eu já sabia quem era você, foi na festa do Spotify. Eu falei, Bárbara, vem cá que você precisa ouvir essa história. Então, assim, eu já tava ali, pra mim, assim, eu já crio uma conexão com a pessoa e eu trato ela como se, assim, ela importa pra mim. Sim. Então, assim, eu acho que muito das minhas conexões se desenvolvem porque eu quero me relacionar com profundidade. Eu acho que pra mim é isso que funciona muito bem. Então, assim, eu tenho uma escutativa muito boa. Eu considero que eu sou uma pessoa assim, eu pesquiso, eu procuro ir atrás. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, a Lela Brandão, que é podcaster também. Quando eu fui gravar com ela, eu ouvi todos os episódios dela. Então, eu já sabia das dores mais íntimas dela. Então, eu já cheguei pra ela me abrindo também. Eu acho que essa vulnerabilidade que a gente mostra também facilita a conexão. E eu mando inbox e falo, sou sua fã. Sabe, então, eu acho que eu me ponho num lugar muito de humildade na relação, que eu acho que isso ajuda também a criar laços. E hoje tu te sente na tua turma? Me sinto completamente. E antes tu não te sentia? No rolê da administração, Não. no rolê das corporações, Mas, no assim, mundo corporativo, tu fez amigos? Mas, não, super. Sim. Por exemplo, assim, as minhas amigas da faculdade. Tu falou, exato. Então, as minhas amigas da faculdade, todas são no corporativos. Uma é CFO da Leão, sabe, de bebidas, de alimentos. Então, tem essa galera. E assim, e quando a gente sai, eu não falo sobre o meu trabalho, a gente não debate isso, a gente fala sobre filhos, sobre relacionamentos. Mas é que quando eu tô no rolê com as minhas amigas, o papo é só trabalho. É impressionante. Por exemplo, a gente foi pro casamento da Manu Bordache, do Estilo The Look, e ficamos na mesma casa. Eu, Carol Trentini, a Paty Lima da Simple e a Jana Rosa. Juro, só trabalho. A gente só falou de trabalho. A gente ficou, acho que, umas 6 horas sentadas na mesa, todo mundo falando sobre o trabalho de todo mundo, opinando, terapia em grupo, sabe? Mas tu acha que isso é uma característica do universo de criadores de conteúdo? Eu acho. E que tu acha que a galera do corporativo é CLT, largou a caneta, vai pra casa? Eu acho que sim. E eu acho também que é o preço de fazer o que se gosta, né? Tem essa coisa, eu queria te perguntar também, que é ame o que você faz e nunca mais ame nada no mundo. Tem uma dessas frases que fala, porque durante muito tempo a gente era impulsionado a procurar algo que gostasse muito de fazer, pra ter essa satisfação do trabalho, mas acho que também gera esse desequilíbrio que tu tá falando, também muito da tua vida pessoal, das suas outras coisas. E não é que a gente não precisa ter em outras conversas também, porque talvez essa relação que as outras gerações, nossos pais, trabalho é trabalho, isso aqui vai me fazer ganhar dinheiro e estabilidade, eu vou ser feliz fora. Eu acho que a gente tem que caminhar por um equilíbrio, talvez, não sei, o que tu enxerga tendo essa visão ampla de carreira? É muito louco, porque eu vou dar uma opinião de uma pessoa que é muito compulsiva. Então, eu não tô aqui como especialista, eu tô aqui como convidada. Então, o meu tesão é falar de trabalho.
opinar no trabalho dos outros. Então, assim, a gente tava aqui esperando, eu já perguntei pro meu marido, eu já queria saber, eu comecei a pensar, eu falei, olha, o que ele precisa é disso, é um headhunter, nananã, bababá. As outras conversas têm que ter espaço, porque senão o pratinho cai e uma hora adoece a área. Mas é difícil quando você tá no piloto automático, entendeu? Você olhar, por exemplo, maternidade é um assunto que eu não abordo nas minhas redes sociais e as pessoas pedem muito. Tipo, ai, conta, nossa, você é uma mãe que trabalha tanto e não tem essa culpa. Sim, eu não tenho essa culpa, mas eu tenho outras culpas. Por exemplo, quando meu marido falou que eu não fazia um jantar sem olhar no celular, me deu uma baita de uma culpa. Do tipo, gente, meus filhos conversam comigo, tem que ter olho no olho. Sim. Então, assim, as outras conversas, elas têm que acontecer, porque senão, alguma hora, elas vão gritar. A área vai pedir. Tipo, a saúde vai pedir, sabe, o relacionamento vai pedir. Então, assim, por bem ou por mal, você vai ter que prestar atenção naquilo. A maternidade te mudou? Me mudou completamente. E na relação com a carreira? Me mudou completamente, porque, assim, eu falo que eu já existia nesse mundo. Minha filha me deu raízes. Entendeu? Então, ela me mostrou a necessidade que eu tinha de, por exemplo, de estruturar o meu negócio, de ter uma estabilidade, porque senão antes eu era muito vida louca, de, por exemplo, eu começava um projeto e eu abandonava. Então, assim, eu acho que da construção da minha história, a percepção de legado veio muito com a maternidade. E também veio, eu acho que uma coisa assim, de cuidar da minha saúde mental. Antes, eu acho que eu não olhava tanto pra mim. E a partir do momento que você tem um ser humano que depende de você 100% do tempo, você sabe, você é mãe. Sim. Você sabe que você não tá bem, você tem que ajudar o outro. E como que você vai fazer? É a máscara, né, do avião quando cai. Mas tu falou que tu não tem culpa de trabalhar demais. Não. De onde tu acha que vem? Por que tu acha que tantas mulheres têm culpa? Eu também não tenho culpa, tá? Mas eu acho que às vezes, hoje em dia, a Bia tá com 5. Ela tá com quantos anos? A Laia tá com 6. Ela já fala, ai, mamãe vai trabalhar? Cadê a mamãe? Ela já tem essa conversa, né? Porque lá em casa eu também escuto isso de vez em quando. E eu explico pra ela, olha, a mamãe vai trabalhar, a mamãe gosta de trabalhar. Um discurso que eu acho que tinha muito nos anos 80, eu preciso ganhar dinheiro. Não, eu não uso esse discurso em casa. Eu também não. Não, eu tenho que trabalhar porque eu gosto, e porque eu me sinto satisfeita com isso, e porque, né, eu sou... Mas eu também me organizo pra ter momentos com ela, né? Eu acho que isso me mudou muito. Tu falou de raízes e talvez de uma vida mais organizada. Mas a culpa tá aí nas mulheres, né? Na maternidade e com a carreira gigantesca. O que tu acha que faz tu não ter essa culpa? Eu acho que eu nunca idealizei a maternidade. Eu não sonhava em ser mãe. E eu acho que quando a gente tem uma expectativa muito baixa sobre o que a gente espera de nós mesmos, tô sendo sincera. Verdade. O que vier é lucro. Entendi. Então, assim, eu não idealizava ser a mãe ideal. Mas tu acha que tu é uma boa mãe? Sim, com certeza. Mas eu não tinha... Eu tinha uma idealização minha na carreira. Que eu falei pra você. Tipo, não sei se eu falei pra você isso. Pra mim o símbolo do sucesso era ser CEO. Sim. Então, a minha régua era muito alta na carreira. Na maternidade, eu não tinha régua nenhuma. Eu nunca li um livro sobre maternidade. Tipo, o que esperar quando se tá esperando. Mentira, eu li sim. Eu li Crianças Francesas Não Fazem Manha. Foi o único livro sobre maternidade que eu li na vida. E então... eu meio que eu falei, eu inventei a maternidade do meu jeito. Aqui cabe na tua vida. Aqui cabe na minha vida. Então, foi uma relação muito que, assim, eu e ela, a gente se entende. Então, assim, eu tenho coisas que, por exemplo, que eu amo fazer e que eu me comprometi com eles a fazer. Tipo, levar pra escola todo dia, almoçar todo dia junto, botar pra dormir, rezar. Então, assim, tem coisas que eu faço, mas tem outras coisas que eu não me obrigo. Tipo, por exemplo, na psicóloga, eles vão na psicóloga. Eu sou a pessoa que leva eles pra psicóloga, eu gosto de pedir feedback, eu gosto de ouvir. Mas assim, tipo, se eu for ficar 4 dias no retiro desconectado, eu vou sem culpa. Tudo bem, tá tudo certo. Você vai ficar trabalhando até mais tarde, não vai estar ali. Trabalhando até mais tarde eu pauso, boto eles pra dormir e depois eu volto. Então, assim, eu me considero uma mãe presente, mas, por exemplo, eu sou a mãe que mais libera doce.
Puta, é muito difícil pra mim. Então, assim, a regra é, tipo, no final de semana pode 2 doces por dia. Puta, quando eu vi, eu falei, isso aí nem contou, fica tranquila. Então, eu sou meio essa mãe, entendeu? Mas assim, mais liberada. E daí o meu marido faz o papel de... Bad cop. Bad cop. Então, tipo, por exemplo, senta direito, sabe, na hora de comer, vai ter que comer tudo. Não, se não comer, não tem sobremesa, esse é o papel dele. O meu papel já é mais assim, vamos pegar uma torta. De parceirinha. Vamos pegar uma torta, A Sheryl Sandberg, que foi CFO da Meta, ela fala muito sobre essas escolhas de maternidade, de companheiro. Ela fala que é uma das grandes escolhas da carreira. E tu tava contando, a gente tava falando aqui antes de gravar, que tu casou super rápido, teve filho super rápido. Só que tu era uma pessoa muito ligada na carreira. Tu acha que tem a ver essa escolha do companheiro, do marido? Foi importante também nas tuas escolhas de carreira? Entrou ou foi uma coisa mais emocional mesmo? Tem uma coisa muito, assim, curiosa, porque a gente, assim, casou muito rápido. Em 15 dias a gente foi morar junto. Em 4 meses a gente casou, tipo, de véu, de noiva, tudo. Muito rápido, gente. Muito rápido. Muito. Não, gente, é o que eu falo. Tu nem conhece a pessoa totalmente, né? Tu nem viu a pessoa. Tô conhecendo agora. Não, 4 meses, sei lá, a pessoa nem ficou doente. Nem sabe se ela fica mal-humorada quando fica doente, fica carente quando fica doente, sei lá, né? Você não sabe nada sobre a pessoa. Sabe só paixão mesmo, né? Só paixão. Então, outro dia eu até tava discutindo na terapia a diferença entre que eu falo que eu aprendi a amar com os meus filhos. E eu falo que a maternidade me ensinou a amar. E daí eu falei pra minha psicóloga, nossa, mas eu me apaixonei pelo Bruno. Bruno é meu marido. E daí ela fala, não, mas paixão não é amor. Ela fala, totalmente diferente. E eu falo, gente, mas... Então, assim, sabe umas fichas que você cai e você fala, cara, realmente eu aprendi a amar com os meus filhos. Mas é um outro tipo de amor também, né? Também. Eu acho que é uma relação, não dá nem pra comparar, assim, né? Mas assim, a questão da escolha, uma coisa muito legal de carreira em relação ao marido, foi que quando eu conheci o Bruno eu conheci ele em 2015, acho. A gente ficou junto em 2016. Um pouco antes eu conheci ele. Mas o fato eu contei pra ele que o meu sonho era ser escritora. E aí eu lembro na lua de mel, as pessoas falando, essa é sua esposa. Ele falava assim, ela é escritora. E aquilo significou tanto pra mim, tanto. Alguém validar o meu sonho, porque ele podia falar, tá bom. É uma coisinha que ela vai inventar. É uma coisinha, exatamente. E isso foi uma coisa muito, muito forte pra mim. Mas ele é uma pessoa, por exemplo, que ele não acompanha meu universo. Ele nunca ouviu um podcast. Mas eu acho isso ótimo, tá? A gente tem esse grande grupo dos companheiros que não escutam nossos podcasts. O Thiago não escuta. O teu namorado escuta, Dantas? É ótimo, que é o nosso momentinho da gente falar das nossas coisas também. Eu nunca pensei nisso. Não, eu acho que até dá mais liberdade, porque tem mais assunto em casa também, sabe? Sim, isso é verdade. Não, mas eu te perguntei também isso do teu marido, porque eu lembro que quando tu foi no Estamos Bem, tu falou que quando tu largou lá a Accenture, tu tava num outro relacionamento e que tu falou pra ele, vou largar, tenho esse pouco dinheiro aqui na conta, tu vai ter que me ajudar, né? E eu acho que, ainda mais quando tu é empreendedora e tá num relacionamento, a outra pessoa vai estar junto contigo nesses altos e baixos, né? E aí, como é que isso se reflete no teu... Ele falou, ele não escuta teus podcasts, mas ele não entende o teu universo, mas ele entende até onde tu acha que, tipo, os teus horários são diferentes, como é que isso vai orbitando na tua vida, assim? Ele é uma pessoa que, por exemplo, assim, ele nunca tinha reclamado, e olha que eu sou workaholic. Ele é CLT? Qual é? Ele é CLT. Tipo, ele sai às 18, ele larga a caneta, ele trabalha há 20 anos na mesma empresa. Então, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto que quando a gente começou a namorar, eu ficava botando umas pulguinhas, assim, nele, do tipo, mas você ama nutrição, e bababá. E assim, só que ele tá num negócio familiar, entendeu? Então, por mais que ele ame nutrição, ame saúde, que ele goste desse universo, não é algo que pra ele vale a pena ele largar e recomeçar. Mas eu vivo falando pra ele, eu acho que você devia fazer outra faculdade, eu acho que você devia estudar. Então, porque assim, o conteúdo que ele absorve, por exemplo, é desses bodybuilders, entendeu? Sim. Então assim,
é coisa de bodybuilder, é coisa de corpo. E ele ama, que não é o meu universo. E não é no universo do trabalho dele. Não é o universo do trabalho dele. Então, é muito louco, porque parece que ele é duas pessoas. E é muito difícil eu entender isso, porque foi o que eu falei pra você. Eu sento, eu só falo de trabalho. Tu é o teu trabalho vivo o meu 24 horas. E ele tem ele vira essa chave de uma maneira que ele tem a vida pessoal. É muito diferente. Muito, muito, muito. Assim, ele nunca reclamou de horários meus. Ele começou a reclamar depois que eu escrevi o livro, que ele falou, cara, você tá muito ausente, você, tipo, assim, mas ele fala mais pelos filhos, não por ele. Ele fala, eu como adulto, eu entendo, mas assim, você tá escrevendo muito, você tá ficando muito... E eu dou uma chiada, tipo, eu tenho dificuldade de ouvir crítica, sabe? Eu falo, pô, mas de manhã eu tô com eles, eu levo pra escola, eu volto, não sei o quê. Eu contra-argumento, sabe? Mas fora isso, nunca, assim, por exemplo, eu vou em evento. Evento a gente tem toda hora, Toda hora, em os horários mais diversos, de manhã, de noite. Tem café da manhã, tem jantar, tem... Sim. Então isso ele nunca reclamou. E eu faço muita coisa sozinha também. Então assim, eu e o José, a gente vai numa festa. Por exemplo, festa do Spotify, meu marido não foi. Então, Essa eu levei meu marido, uma coisa rara. É uma coisa, então... mas ele não curte. Tudo bem pra vocês, dentro desse universo, assim, é bom ter a vida diferente, né? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Porque senão eu ia ter que ficar de babá dele. Entendeu? Porque ele é um cara introvertido. Sim. Então Entendi ele também. Eu curto e vou pelo social. Entendeu? Eu quero circular, eu quero falar com gente, eu quero, sabe? Então, pra mim é ótimo. Tu falou sobre ser escritora, né? Há muito tempo tu queria escrever, tu fala que tu sempre foi. Escrever o livro foi uma das grandes realizações profissionais pra ti? Como é que foi? Foi a realização profissional. E o processo? Porque hoje em dia tu é a tua própria chefe, mas no processo de escrita de livro tu tem uma editora, tu tem... Eu não tinha. Não teve? Não. Tu fez sozinha, sozinha. E assim, o grande boicote do meu livro, o grande desafio do meu livro é: e se eu gastar todo esse tempo e ninguém quiser publicar? Tu escreveu o livro inteiro e aí foi bater na porta da editora. Paguei revisora, revisei. Aí eu fui pra RIF, agência literária. Porque daí, assim, foi assim, um amigo que conhece uma pessoa que escreveu um livro, nananana. A menina falou, eu tenho uma agência literária. Ela faz a intermediação entre as editoras e você. E daí a Eugênia da RIF, a RIF é da Lúcia, a RIF, mas a Eugênia trabalha na RIF. A Eugênia pegou o meu livro, leu e falou, cara, você me lembra muito a Fernanda Young. Gente, que maravilhoso esse elogio, gente. Ela falou, você tem umas coisas de compulsão que nem ela tinha. Ela tem uma coisa de impulsividade no agir. Ela falou, ela era muito minha amiga e, enfim... O seu texto me lembrou dela. Não acho que lembra, mas assim... Não, mas alguém achou, já tá maravilhoso, uma conexão né? que ela criou. Lindo. E daí eu falei, cara... Ela falou, eu acho que vai rolar. Ela falou, vamos tentar. Mais de 10 editoras negaram. Mais de 10 editoras negaram. E tu ficava... Como é que é esse processo, assim, pra ti da falha? Do não? É engraçado que, por exemplo... Na criação de conteúdo de podcast, de redes sociais, a gente toma muito não. Então, assim, a gente apresenta projetos para marcas e eu nunca levei pro pessoal, mas o do livro eu levava. O do livro parecia que cada não desvalidava o meu talento. Era muito difícil. Qual foi esse período? Esses 10 nãos foram em quanto tempo, assim? Eu entreguei o livro pra RIF em maio. Eu fechei com a Gutenberg em dezembro. Foi, tipo, 6 meses com mais ou menos um... E aí, mas tu nunca pensou em desistir? Tu continuava tentando? Não, porque a partir do momento que eu escrevi... Tava pronto, né? Ele tava pronto. Aí eu falei, cara, se ninguém quiser, eu vou publicar sozinha, mas eu vou publicar pela Amazon. Então eu cheguei nessa conclusão, sabe? Eu falei, vai rolar por bem ou por mal. Então, eu tinha essa certeza. Tu tinha confiança? Eu li o livro, eu acho o livro ótimo, maravilhoso. Mas tu tinha confiança no produto? Tinha confiança no produto. Acho que isso faz diferença também, né? Eu tinha muita confiança no produto. E
E eu falava, cara, essa história precisa ser contada. A Mabel precisa ajudar pessoas a se encontrarem, a criarem um protagonismo. Então, eu acho que isso me ajudava, mas cada não parecia que era uma ofensa pessoal. Mas como é que é esses nãos pra ti? Tipo, chora, vai pra casa, chora. Não. Ou é. Não, Ai, tá bom, mais um não, era vamos em assim. frente. Ou é, vou reescrever alguma parte do livro. Chegou a botar em dúvida o teu trabalho? Eu mexi no livro. Quando eu fechei com a Gutenberg, a gente tirou algumas coisas que poderiam. Na leitura sensível, né? Sim. A gente tirou. Então, assim, algumas coisas que podiam ser mal interpretadas. Então, isso a gente mexeu. Agora, no conteúdo, na história em si, eu não mexi. E, assim, é muito louco, porque eu não achava que... Por exemplo, quando eu fechei com a RIF, com a agência literária, era assim, eu quero tal editora. Então, quando algumas deram não, tipo, eles não entenderam o espírito do livro. Eles não entenderam. Agora, quando eu tinha uma idealização de uma editora que quando não rolou, eu falei, eles não entenderam que eu sou perfeita pra eles? Sim. Como assim? Gente, meu livro é a cara deles. E hoje eu amo a Gutenberg. Eu amo a Flávia Lago, que é a minha editora. E assim, agora eu assinei um segundo livro com eles. Que legal. E assim, cara, eu não podia ter caído em mãos melhores. É muito louco isso. É muito louco porque eu falo, gente, Deus sabe o que faz, entendeu? Só que durante o processo, você tem idealizações que, assim, você não sabe o que é melhor pra você muitas vezes. Você tem uma idealização do que aquilo seria, entendeu? Sim. E tem metas também, né? Projeções. A gente tem que ir aprendendo, né? Com os pneus furados. Exatamente. Queria falar um pouco de dinheiro, porque é uma pergunta que tu faz muito para as pessoas sobre a monetização do trabalho nas redes sociais. E livro também não é uma coisa que dá dinheiro no Brasil, mas tu falou que foi a grande realização para ti. Sim. Como é que tu equilibra, sendo uma dona de negócio, de todas essas coisas que tu faz? Tu falou, eu iria pagar, ia botar o livro. Como é que tu administra o teu dinheiro? Como é que sempre tu teve uma relação boa com o dinheiro? Tu foi aprendendo? Como é que foi isso pra ti? É muito importante a gente falar disso aqui, porque muita gente tem curiosidade de como eu monetizo, por exemplo, a confraria, de como... Então, assim, as pessoas têm muita curiosidade de monetização de negócios. Porque eu acho que é uma curiosidade natural também, porque a gente vende essa vida das redes sociais, né? A gente tem grandes nomes que ganham muito dinheiro, mas eu entendo e eu sei na prática, porque a gente conhece, conversa com as pessoas, que existe um grande número de pessoas que não é com as redes sociais que estão ganhando dinheiro, Sim, né? Não é com o podcast, é com as coisas que vão se formando em volta, enfim. Então, eu quero saber de ti, como é que é o teu negócio. O livro, por exemplo, para você entender, você ganha um valor de entrada. Então, por exemplo, quando você fecha, a editora te paga um tanto, e quando o livro tá pronto, ela te paga mais um outro tanto, tá? Que é um valor, assim, que eu considero pequeno, mas é o valor de mercado. Você ganha 8% de valor de capa, até 3.000 exemplares. No meu caso, o meu contrato foi esse, tá? Acima de 3.000 exemplares, sobe para 10%, se eu não me engano. Mas no Brasil, também, para as pessoas entenderem, 3.000 é um best-seller. 3.000 é um best-seller? Tipo assim, é vender muito bem, né? Exatamente. Então, assim, a primeira tiragem do meu livro foram 4.000 exemplares. E a segunda tiragem, eu não sei, sinceramente. Mas só para você ter uma ideia. Então, a monetização do livro é isso. O que o livro traz, além da realização pessoal? Ele te traz um posicionamento, ele te endossa como algo. Por exemplo, então assim, o meu livro é um romance, mas é um romance sobre carreira. Então ele me coloca ainda mais uma chancela ela fala de carreira, ela tem livros publicados sobre carreira. Então, o livro te traz isso, ele vai te deixando com uma cara mais profissional, do tipo, nossa, ela é autora, ela é escritora, as pessoas querem ler a opinião dela. Então, o livro tem isso. O podcast, o Instagram, por exemplo, a gente monetiza com conteúdo de Reels, que eu quase não faço monetização de Instagram, por uma opção minha, tá? Porque, enfim, eu acho que eu não vendo tão bem. Eu não sou tão boa do tipo, ai, gente, olha, esse produto, pra mim não é natural. Reels eu amo fazer.
Agora, stories patrocinado não é uma coisa que é a minha cara. Mas Reels podem me contratar que eu super faço. O podcast, o Instagram é dessa maneira, o formato de Reels e de postagem. A confraria, o podcast, eu vou falar do podcast primeiro. O podcast, você sabe, a gente monetiza por spot, que é uma leitura, no nosso caso é uma vinheta porque é vídeo de 60 segundos, ou um episódio temático onde a marca traz um convidado. Então, a gente tem essas duas formas de monetização. Modelo de negócio. De modelo de negócio. Uma coisa que também dá para fazer, por exemplo, monetização através de look. A marca te paga para você usar o look durante o episódio. Eu tenho essa opção também, porque eu tenho um stylist. Uhum. O de Carona na Carreira, eu monetizei muito rápido, porque foi muito engraçado. Porque assim, quando eu tinha 1.500 plays, que isso, teoricamente, para a podosfera é um número pequeno, que eu não acho pequeno, mas é. Então, assim, logo de cara eu fechei no Vem Shop, foram 12 episódios, uma tacada só. Ai, amiga, sei como é. Aí depois vem as vacas magras, e aí tu fica desesperado. Mais de um ano sem patrocínio, foi um negócio muito louco. Então, assim, o podcast, no meu caso, não me dá retorno financeiro. Porém, ele é mais uma chancela, mais uma credencial. Por exemplo, ela é especialista em carreira. E eu acho legal falar isso, porque as pessoas me perguntam, você chegou no lugar onde você queria com o podcast? Então, assim, gente, financeiramente, o podcast não me dá retorno direto. Às vezes tem episódio patrocinado aqui, episódio patrocinado ali, mas ele me posiciona como uma comunicadora, que é o que eu quero. Mas não é a tua renda, mas ele é mais mais um elemento ali no meu cardápio. Sim. Então, mas é importante a gente falar isso, porque as pessoas acham... super importante, porque eu acho que existe, e eu acho que o mercado dos podcasts cresceu muito nos últimos anos, eu vi desde que eu entrei, né? Mas eu acho que ainda existe um longo caminho de profissionalização do mercado nessa questão financeira. Que eu acho que em outras áreas de criação de conteúdo já está mais estabelecido. Sim. No YouTube, como tu falou, Reels, Instagram, eu acho que no podcast ainda tem um caminho. Sim, eu também acho. Agora o podcast, o Spotify está começando a monetização. Exato. Porque assim, para quem não sabe, os músicos ganham com cada play que você dá na música deles no Spotify. E os podcasters até então não ganhavam. Agora, o Spotify Brasil tá fazendo uma seleção de podcasts que vai ganhar. O de Carona na Carreira tá entre essa seleção, mas também é uma coisa que assim, a gente não sabe como vai ser. Então, estamos bem também, tá? Mas é isso também. Como a gente não sabe, a gente fica até na dúvida se vale a pena, se vai render. Então, de novo. Que tipo de publicidade vai entrar no meio do episódio? Exatamente. Tem que ter a gente também tem que ter um cuidado com o nosso produto, que eu acho que eu sei que tu tem todo esse cuidado, né? Exatamente. Então tem isso. A confraria, como funciona a monetização? As empreendedoras não pagam mensalidade, não, porque eu não quis fazer esse modelo de monetização. O meu negócio, por exemplo, as marcas entram com uma ativação dentro da confraria, esse é um modelo, elas têm o patrocínio PMG, o P é você entrar na caixa, porque todas as fundadoras ganham no final do evento uma caixa, que eu não me comprometo que todas vão postar, porém, por elas entenderem o modelo de negócios, grande parte das pessoas posta. Então é assim, vocês não são cobrados uma mensalidade, porém... Aqui no bom tom da relação. Amiga, o negócio é o seguinte, tô te dando presente, tipo, tá rolando comida, tá rolando cumplicidade, todo mundo assina NDA. Então, assim, por favor, postem. A confraria foi também uma ideia tua. Minha. E uma ideia que eu falei lá atrás do network, mas de formar uma turma. Como é que foi? Foi uma carência minha de achar o meu lugar no mundo. E eu senti a falta de ter uma rede de apoio. E eu falei, por que eu não crio uma? Então, assim, as pessoas me perguntam muito... como que eu faço pra entrar? Eu falo, cria a sua própria rede. Não pode entrar. Se eu quiser entrar, as pessoas perguntam, tu falou, né? Então, a confraria não pode entrar, mas agora eu tô lançando um modelo de negócios, aquelas bem em primeira mão. Que você ouviu primeiro aqui. Você ouviu primeiro aqui, tô dando aqui exclusiviane.
A partir de janeiro ou fevereiro, eu não sei quando vai entrar no ar, empreendedoras que têm um faturamento a partir de 1 milhão. A gente vai ter um grupo digital, todo mundo vai assinar NDA, vai ter conversas de confidencialidade, vai ser um assunto levado muito a sério. Uma curadoria também, uma consultoria, um processo maior, e vai assim, ter um recrutamento também, tá? As pessoas vão ser entrevistadas por mim, só que eu quero pegar mulheres que não são de São Paulo, principalmente. Então vai ser Legal, né? vai ser um modelo digital, que a gente vai ter um grupo de WhatsApp, vai ter uma rede de apoio, vai ter encontros mensais e, em adicional, eu vou levar as fundadoras que participam da confraria para falar com elas todo mês. Isso é legal. Então vai ser um modelo pago, tá? A gente vai fechar 6 meses, um primeiro piloto. Eu vou escolher 30 meninas. E daí essa vai ser também uma outra forma de business, é um outro negócio. E tu tem uma pessoa do financeiro, tu gosta de lidar com dinheiro? Tudo. Tu gosta de lidar com dinheiro? Gostar, sim. Não gosto. Mas aprendeu uma coisa ou outra ali nas aulas de administração também, Não, né? Tava ali. Eu entendi que assim, que eu... Tem pessoas que eu tenho optam que por fazer. contratar uma pessoa. Então, eu ainda não cheguei nesse ponto, eu acho que de faturamento, para eu contratar, para eu terceirizar essa área. Eu também não sei se eu confiaria, se eu me sentiria à vontade, eu não sei. Porque hoje é muito assim, eu que faço todos os pagamentos, claro, que não tá em débito automático, né? Tipo, conta de luz, tal, essas coisas não. Mas eu não sei como seria abrir mão desse controle. Tu, até pouco tempo atrás, tu ainda fazia consultora de carreira, né? Consultoria de carreira. Quando que foi que tu largou? Foi em 2021, quando eu decidi que eu queria ser uma comunicadora para massa. Apesar do meu nicho ser carreira, eu não ser uma comunicadora de grandes massas, eu cheguei à conclusão de que o 1 a 1 para mim já não era mais tão satisfatório quanto falar em grande escala. E o financeiro pesou nessa hora? Ou o tempo que tu estava trabalhando? O que foi que pesou nessa escolha? Foi só a insatisfação? Como é que tu construiu? Porque... tu já falou isso pra mim, não estamos bem, mas acho que tu falou nesse episódio do Álvaro, não sei se não, mas se não conta aqui, quando foi que tu saiu da Accenture, que foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira. Sem pensar em nada direito. Sem pensar em nada. Dessa vez tu planejou? Mas você lembra que eu já te falei aqui, eu sou impulsiva, eu sou compulsiva. Eu tenho um transtorno de humor, eu já falei isso abertamente, então, hoje eu tô medicada, graças a Deus. Amém. Paz, Senhor. Paz. Mas assim, o impulso é um traço da minha personalidade que eu não posso negar. Então, assim, na verdade, a consultoria, eu fui perdendo tesão e fui abrindo menos agenda. Antes eu fazia muita coisa para divulgar a consultoria. Aí eu parei de fazer. Aí eu comecei a só trabalhar por indicação. Aí eu comecei a atender só uma pessoa ou outra. E daí, quando eu vi, eu não estava mais atendendo. Não foi uma coisa assim, eu vou atender até mais 6 meses e a partir de então... Tu não é uma pessoa que planeja a longo prazo os passos da tua carreira? Os passos da minha carreira, eu tenho sonhos. Por exemplo, eu tinha o sonho de lançar o livro. Eu tenho muito sonho de ser... Assim, eu acho que eu tenho esse sonho, não sei ainda, tô tentando definir. De ir pra TV, que hoje nem é mais TV, né? Tá na TV já. Já tá na TV. As pessoas estão te vendo no YouTube, na TV da casa delas. Estão te vendo, né? Eu tenho muita dificuldade de... Eu acho que eu vou fazendo e acontecendo. Mas acho que essa coisa da TV talvez tenha a ver com essa legitimação, né? De que tá naquele canal... Publicada por uma editora. Entendeu? Sim. Eu acho que é muito isso. Mas são sonhos ou tu tem um passo de metas até chegar lá? Tipo, eu vou fazer isso, ou tu não, tu deixa lá na... Eu faço sonhos de curto prazo, de um ano. Por exemplo, agora eu tô me estruturando para lançar esse circle digital, né? Que é esse circle de empreendedoras. Então, eu abri na última confraria, falei, meninas, quanto vocês acham que precisa ser o faturamento? Quanto que vocês acham que eu posso cobrar? Eu ouvi, fiz ali um brainstorming, fiz um brainstorming com a minha equipe opinou. Então, assim, eu sei que no próximo ano eu vou fazer isso. Eu sei que no próximo ano eu lanço um livro do De Carona na Carreira. Mas, por exemplo, eu não tenho um planejamento de 5 anos. Eu tenho planejamentos, por exemplo, assim, eu quero lançar meu livro em outro idioma. Então, o que eu fiz? Contratei uma tradutora.
Porque tem uma feira em Frankfurt. Alemão. Em Frankfurt. Então, assim, quando que era a feira? Em outubro, foi 18 de outubro. Então, eles foram com o meu livro. E normalmente traduz quanto? 20 páginas, traduzi 60. Porque eu falei o seguinte, eles precisam entender que é um manual de carreira também. Então, eles precisam, além da demissão da Mabel, eles precisam entender o pós. E até um pouco mais na história, se envolver um pouco mais. Então, assim, eu queria meu livro em outro idioma? Queria meu livro em outro idioma. Então, assim, por exemplo, eu tenho o sonho de ver a Mabel na TV, ou no streaming, né? Tenho o sonho de... Então, assim, eu não boto muita data, mas eu tenho essas ambições. Tu estava falando que tu falou com todo mundo, né? Com a confraria, falou com os teus funcionários, Quando tu estava no corporativo, tu teve equipe? Tu foi chefe? Não foi líder. Nunca foi líder. E engraçado, né? Era o lugar que o meu carisma menos brilhava. Eu era meio antissocial. Eu almoçava sozinha. Jura? Eu ia pro carro dormir no horário de almoço. Eu acho que drenava muito minha energia. É muito louco, porque eu penso na Thaís do corporativo, eu era uma pessoa completamente antissocial. Gente, totalmente diferente do teu estado natural, né? Tu é workaholic, tu é compulsiva, tu tem essa noção. Tenho. Mas tu já falou aqui que a equipe tá trabalhando toda hora, pode dormir às 3 da tarde, mas eu vou te chamar às 3 da manhã. Isso, exatamente. É natural. Mas tu acha que tu escolhe pessoas que vão topar esse tipo de história? Ou tu cria um ambiente? Como é que tu faz? Trabalho... Não. Se a pessoa, por exemplo... É consciente a escolha das pessoas, também levando isso em consideração? Eu respeito muito o limite pessoal de cada um. Então, por exemplo, eu trabalho com o José. O José tem uma pegada assim, por exemplo, ele pode dormir à tarde, mas se eu mandar mensagem pra ele 9 da noite, ele responde. Beleza. A Thaís, que também da minha equipe, ela já me impõe mais limites pessoais. Então, ela, tipo, não olha tanto o WhatsApp. Eu faço isso porque você me ensinou, porque eu fiz consultoria com ela. Muito bom. Então quer dizer que funcionou. Então, ela já é uma pessoa que, assim, ela não me responde a qualquer horário. O Dantas tipo assim, ele não me responde depois das 18, ele não me responde de final de semana. Então, assim, eu vou até onde, tipo, eu posso ir, entendeu? Eu não obrigo as pessoas a entrarem na minha energia, porque eu sei que a minha energia assim, às vezes é caótica. Exagerada. É exagerada, entendeu? Mas tu te preocupa em ser uma líder inspiradora, em criar um ambiente? Eu quero que todo mundo ganhe grana. Então, assim, por exemplo, quando entra publi do podcast, todo mundo ganha porcentagem. Entendeu? Então, eu tenho uma questão pra mim, assim, eu acho que eu só vou ter sucesso na minha carreira se eles também tiverem sucesso na carreira deles. Então, por exemplo, eu indico pra jobs, eu falo, contrata a Thaís. Nossa, a Thaís é ótima, ela faz isso, bababá. Então, assim, pra mim é importante que eles prosperem muito financeiramente. Então, eu tenho essa energia dentro de mim. Eu tento ser uma líder inspiradora pra eles, mas eu me humanizo muito. Por exemplo, o José chega na minha casa, ele abre a geladeira, pega o que ele quer. Então, assim, essa é a nossa relação. Mas é uma coisa que, assim, eu tomo muito cuidado, por exemplo, de não ultrapassar as coisas que eu peço pra ele, pra não envolverem a vida dele pessoal. Por exemplo, às vezes ele tem um contatinho que tem um contatinho famoso. Eu não peço, entendeu? Eu não falo pra ele, tipo, fala com fulano, não sei o quê. Ele fala tudo em nome do podcast. Eu falo, não. Então, eu já boto esses limites, assim, eu sei que eu não posso invadir a vida pessoal deles, entendeu? Então, eu não entrando no espaço pessoal deles... Eles podem entrar no teu. Claro, eles podem, mas eu acho que tá aí também um negócio, porque eles entram na tua casa, pra porta... Exatamente, eles têm essa liberdade, mas eu não invado o espaço pessoal deles e assim, eu vou até onde eles deixam, entendeu? Que tipo de gente tu gosta de trabalhar? Com que tipo de tu tem muita gente ao teu redor, né? Assim... Sim. Os diretos aqui, que falou o José, a Thaís, o Dantas, mas tem o Álvaro que te ajudando imagino que na Founders também tem um monte de gente, tem muita gente envolvida, apesar de tu ser uma autônoma em muitas maneiras, tu tem uma equipe muito grande, né? Eu busco muito a conexão emocional primeiro, porque depois a capacitação profissional eu faço. Entendeu? Então, por exemplo, a Thaís nunca tinha vendido um vídeo profissional até ela trabalhar comigo. Eu falei, não, mas eu confio em você. Eu já sabia que a gente se dava bem profissionalmente, emocionalmente. Então, pra mim é importante. O José nunca tinha feito o que ele faz hoje, que é toda essa parte de organização, de produção, de conteúdo, de cronograma. Ele nunca tinha feito isso. Eu falei, não, amigo, mas você leva jeito. Eu acho que eu sou muito boa em ver... Eu acho que tu enxerga os talentos das pessoas. Eu acho que sim.
É um olhar treinado também, que tu treinou durante É muitos um olhar anos. treinado. Então, assim, eu consigo ver o melhor da pessoa e daí eu consigo, bora monetizar isso, entendeu? Vamos monetizar isso de alguma forma. Então, por exemplo, a Thaís, eu botei ela para fazer o social media, porque eu via um talento nela naquilo. O José, eu via um talento dele de comunicação, de conexão com as pessoas. Então, eu acho que, assim, isso é muito uma coisa que eu tenho. Então, eu não busco uma pessoa pronta. Eu busco uma pessoa que tenha um talento, entendeu? E para as pessoas que tu admira, tu já entrevistou aqui, né? Sei lá, de Xuxa, Felipe Cruz, a empresários, enfim. Falei dois que lembrei agora, porque foi os dois últimos que eu escutei hoje de manhã, ontem, na verdade. Uhum. Que tu vê em todas essas pessoas que tu mais admira na carreira dos outros, nas trajetórias? O que te chama a atenção nas histórias das pessoas? Eu acho que muito perrengue. Eu gosto de gente que fala de perrengue. Eu gosto de gente que fala de problema. Então, por exemplo, se é uma história muito bonita, se a pessoa se vende como uma, assim, a top do top, eu não quero saber essa Alecrim história. dourado. Não, eu não quero saber essa história. Não tenho o menor interesse. Então, assim, eu gosto que as pessoas humanizem, porque eu acredito que, assim, através da vulnerabilidade, a gente alcança o nosso maior potencial. Então, eu trago para o podcast quem está disposto a mostrar o lado B do negócio, entendeu? A falar, tipo, sabe, eu sentava e chorava, me deu desespero, eu me endividei, deu errado. Isso é o que eu mais gosto. E tu te identifica porque tu passou por muito perrengue Muito? também. Uhum. Quais são os maiores perrengues que tu acha que tu passou? Quantas horas você... assim, de verdade, eu acho que o corporativo foi um grande perrengue pra mim. Foi porque, assim, eu não me encaixava e eu me forçava a ir trabalhar todos os dias, óbvio. Mas além daquilo, eu tentei adaptar minha visão de sucesso para cumprir as expectativas do corporativo. Então, eu me vestia de uma maneira que eu não acredito. Eu fazia networking, puxava o saco de pessoas que eu não admirava. Eu já respondi para líderes que eu não me identificava. Então, assim, para mim, o corporativo foi um surto, entendeu? Eu fiquei 8 anos no corporativo e hoje eu olho e eu falo, meu Deus. E o que eu acho mais legal na tua história é que tu põe a vulnerabilidade nesses lugares que são os lugares que são idealizados por muitas pessoas, né? Uhum. Sofreu em Nova York, né? Eu acho muito legal tu falar, eu tava no corporativo em empresas que tu admirava, Sim. Empresas das maiores empresas do mundo, e não tava legal. Não tava legal. Mas existe... É por isso que a gente tem que falar da idealização. A idealização da maternidade, a idealização de morar em Nova York. Então, assim, eu achava que eu ia viver o Sex and the City brasileiro. Eu também achava. Quando começa a contar as histórias, é isso que a gente pensa. Só que daí você pensa que a Carrie só tinha 3 amigas. Tipo, eu sou latina. Eu sento em mesa de bar com 30 pessoas, abro meu coração e choro, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. Não dá pra eu achar que ter 3 amigos que só encontro na balada que é o suficiente pra mim. Não é. Eu preciso de conexão, entendeu? Eu sento com a minha equipe, assim, eu choro e falo, pô, eu tô com esse problema no meu casamento, com os meus filhos. Eu sou uma pessoa assim, então não dá pra eu se encaixar nos sonhos dos outros, eu acho. Quando a gente pensa essa coisa do corporativo, ou de Nova York, ou de todas essas histórias. Por isso que eu acho que é muito legal tu trazer essas vulnerabilidades tuas, dos convidados. Porque, na verdade, é no perrengue que a gente se encontra. Né? Exato. Porque o ideal não existe, né? É só no campo das ideias mesmo, é só no sonho. E aí, mas assim, naqueles momentos que tu tava do perrengue, tu conseguia pensar que o impossível era só uma questão de ponto de vista? Ou tu foi aprendendo? E hoje tu acha que o impossível é só uma questão de ponto de vista mesmo? Não, hoje eu acho, e eu acho que o podcast me comprova isso muito, mas eu acho que eu tornei esse o meu lema porque eu precisava acreditar nisso. Senão eu não ia conseguir ir pra frente. Porque, assim, é um lema muito otimista. Muito otimista. Vindo de uma pessoa que não foi treinada para ser otimista. Então, assim, eu fui treinada para ser realista
pessimista. Uhum. Só que se eu não acreditasse que existia uma magia na coisa, eu não ia sair da cama. Porque, assim, como eu disse, eu já tenho um transtorno de humor. Eu tenho ondas de depressão. Tinha, né? Antes de me medicar. Mas, assim, eu tive ondas de depressão muito profundas. De ficar dias sem tomar banho. De ficar, assim, mesmo, sem me olhar no espelho. Sem pentear o cabelo. Só escovava o dente, assim, básico. E só. Então, assim, se eu não visse essa magia, eu não ia ter por que continuar. Mesmo, assim, de eu É entrar... importante acreditar em alguma coisa, né? Sim, mas de eu entrar na igreja e rezar pra Deus, e eu não sou católica, e falar, me dá um motivo pra eu continuar aqui. Porque as ondas de depressão eram tão profundas que... E quando você tá num emprego que se você não vê Mais um sentido... gatilho, né? É mais um gatilho. Então, assim, boa parte do dia eu passava infeliz. Em empresas que todo mundo falava que, nossa, que sonho Uhum. que você trabalha lá, nossa, que máximo. Então, você olhar e falar assim, mas gente, se teoricamente eu tô cumprindo todos os checklists do sucesso, por que tipo, eu ainda me questiono se eu quero estar viva? Sabe? Uhum. Mas é que também era uma doença, né? Sim, é uma doença. É uma doença, exato. É uma doença que assim, que é pra vida inteira. Mas é uma questão, assim, que te toca na sua dor mais profunda. Claro, claro. Entendeu? E os gatilhos que a gente sempre Sim. fala, né? Exatamente. E hoje, como é que tu te sente em relação à tua carreira? Tu te sente realizada? Eu me sinto realizada. Eu acho que, assim, financeiramente eu não cheguei aonde eu queria ainda. Mas, assim, eu acho que eu contribuo para a vida de muita gente. Uhum. Então, assim, com o podcast, o que eu faço, muita gente já me perguntou assim, por que você não vende o acesso ao podcast? E eu falo, cara, porque não era esse modelo de negócio que eu queria, entendeu? Eu queria uma outra coisa para mim. Então, assim, eu acho que com o livro também me ajudou muito a ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho delas. Mas aonde eu vou chegar com tudo isso, sinceramente, eu ainda não sei. Quais são os teus maiores desafios hoje? Eu acho que é monetização e... A gente tinha falado um pouco sobre a questão da tua imagem, né? A transição. Porque tu gosta de ouvir podcast, né? Ouvi. E aí, por que tu foi pro vídeo? Foi uma questão de mercado. De mercado. Como é lidar... E aí, no começo do teu Instagram, tu não mostrava a tua cara também. Não! Né? Tem uma questão com a autoimagem profunda, assim. Eu tinha uma questão, assim, de que eu olhava pra mim e eu falava, não vai rolar, não vou pra vídeo. Mas assim, gente, eu falava, não vou pra vídeo mesmo. E hoje tem 2 videocasts, Hoje né? eu tenho 2 videocasts. E aí, como é lidar com a tua imagem hoje em dia? Eu acho que assim, eu fui aprendendo a ter um olhar mais gentil comigo. Uhum. Então, assim, antes eu emagreci 53 quilos, né? Então, assim, meu corpo mudou muito. E ainda teve maternidade junto com isso. E ainda também teve que mais mudou maternidade. também, né? Sim, tipo, eu tenho estria na barriga. Por exemplo, eu tenho muita flacidez no meio das pernas. E antes eu era muito crítica no meu olhar. Uhum. E hoje eu já tenho um olhar gentil. Então, assim, tipo, se eu tô pelada na frente do espelho, eu falo, tá gata, hein? Oba, isso aí. Por quê? Porque é importante eu me validar. Claro. Sabe? Eu olhar pro meu corpo e falar. Porque senão eu sou a pessoa que mais conhece meu corpo. Eu vou saber cada defeito, milimetricamente. Então, assim, eu olhar e falar não tá bom, essa visão já não tava mais funcionando pra mim. Então, Tu também sabe milimetramente o que tá bom também, o que tu pode postar, exatamente, o que eu tu falo, pode falar. caramba, hoje eu tô... Então, assim, eu fui treinando, condicionando o meu cérebro para um olhar gentil. Uhum. E eu acho que isso também entra muito na questão da minha imagem pública. E eu te perguntar exatamente isso. Hoje tu entende que tua imagem também é um produto. Sim. Até porque uma das maneiras até que tu falou de monetizar é look, né? Ou enfim, a vida que tu vende no sentido de que tu entrega pro teu público. Claro. Vai te fazer trazer algumas parcerias, né? O que tu escolhe mostrar, tu não mostra teus filhos, tu não mostra teu marido, porque acho também... Porque ele não quer, tá? Porque por isso tu mostrava ele. Por mim mostrava, super. Por mim mostrava meus filhos também. Mas ele não quer. E então eu respeito a decisão dele.
Pra mim não teria problema nenhum. O sonho da minha filha é ser youtuber. O sonho dela, ela grava às vezes vídeo, ela pede pra eu gravar, ela fala: Oi, gente! Ai, a Bia também. Tudo bem? Beijo pros seguidores, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, clica. Então, é uma escolha dele e eu respeito. Uhum. Ele falou, não é a vida que eu quero pra mim. Então, tudo bem. Sabe? Mas aí dentro do que tu escolhe mostrar, então tu entende também que isso é um produto de certa maneira. Isso, tu tem que estar confortável com o que tu tá mostrando, né? Exato. Hoje, eu fiz muito as pazes com a minha imagem e muita gente acha que é porque eu emagreci. E não é. Você sabe que não, porque tem uma questão que é muito, tipo, eu tenho uma questão com a minha imagem que eu posso estar com 110 quilos, ou posso estar com 80, ou eu posso estar com o quilo que eu tô hoje, que eu não vejo tanta diferença. Isso é um transtorno de imagem, né? E falam que muita gente que perde muito peso tem isso, essa dificuldade de adaptação da imagem. Da mente. Da mente adaptada à imagem. Eu acho que assim, foi muito mais eu treinando a autogentileza do que do que estar num peso X ou Y na balança. Porque eu esteticamente não consigo ver tanta diferença. Quando eu me olho no espelho. Então, às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, como você mudou. Eu falo, nossa, eu não... Tu olha uma foto e tu acha... Foto sim, foto eu consigo. Foto eu consigo ver. Eu, no espelho, não. Então, assim, foi muito mais eu treinando esse carinho comigo. E condicionar mesmo. E falar, pô, não, eu tô arrasando. Não, é isso. Tá certa, justiça. Entendeu? Mas tu te assiste, tu te escuta. Super. Ah, isso é legal. Me assisto, só transo de luz acesa. Ah, isso aí, muito bom. É muito bom. Ai, gente, tinha que ser eu, né? Eu não posso deixar de ser eu aqui. Mas é uma questão, assim, de você saber, poxa, eu gerei 2 filhos. Sim. Então, assim, eu tenho estria na barriga? Sim, eu tenho estria na barriga. No umbigo, gente. No umbigo, que não dá nem pra esconder, não dá nem pra tirar com plástica, tá? E é uma coisa que eu falei, bom, se esse é o meu corpo, esse é meu templo. Entendeu? Total. Mas demorou. Tu falou agora, se eu não fizer uma piada, não vai ser eu. Tu é uma pessoa que era do mundo corporativo, tu falou, drenava a tua energia, mas tu ainda fala de carreira, que é um assunto tido por muitas pessoas como um assunto sério. Um assunto careta. E tu é zero essa pessoa. Zero. Tu sempre amou Kardashians, desde quando tava lá no mundo corporativo, tu já amava, eu imagino, né? Gostava da fofoca do mundo pop. Em algum momento isso foi depreciativo? Tu teve vergonha de falar sobre isso? Eu nunca tive vergonha, mas as pessoas me julgavam. Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Outro dia, a Manu, do Estilo The Look, me chamou pro podcast que ela tá fazendo com a Bolsa de Valores. Que se chama O Que Tem na Sua Carteira. Eu falei, amiga, prefiro falar sobre sexo do que sobre dinheiro. Porque, assim, dinheiro é um tabu. Porque dinheiro é um tabu. Sim. Assim como o sexo mas pra mim... É mais confortável. É mais confortável falar sobre sexo do que sobre dinheiro. Então, assim, são muitas questões que eu sentia que me diminuíam, apesar de eu não me ver diminuída. Então, assim, eu gostava de Kardashians quando Kardashians era o lixo da TV. Não é hoje que a Kim é uma advogada que libera as pessoas da cadeia. Eu gostava da Kim quando tudo que ela tinha pra oferecer era sextape. Entendeu? Aliás, meu sonho era trazer pro podcast a Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha. E é uma briga com a minha equipe, porque a minha equipe algumas vezes já falou, não, mas tem gente que não vai querer ser gravada por você depois. Eu falei, não tem problema. Eu queria entrevistá-la. E é um tabu que, tipo assim, que eu já mandei inbox pra ela nunca me respondeu. Poxa, Raquel. Onde aí, cara? Eu acho uma história maravilhosa, na verdade. Sim. Acho uma pessoa que tem uma marca e que ela fez a marca como Bruna. Ela criou a Bruna Surfistinha, né? Ela criou um negócio ali, né? Sim, ela criou um negócio. Tem uma conversa de carreira super interessante mesmo. E tem um lugar onde ela falava... Eu não fazia sexo por precisar financeiramente, eu fazia porque eu gostava. Então, ela desmistificou também isso. Ela lançou um blog contando tudo dos clientes dela, que ela adorava, ela só atendia quem ela queria. Então, tem ali uma questão. E eu valorizo muito o pop com a carreira, porque eu acho que não se separa. A gente vê hoje as influenciadoras, a gente vê a Kim Kardashian, entendeu? Ela construiu um império bilionário sendo ela.
Isso é maravilhoso. Mas tu sentiu. Hoje, então, até isso faz tu estar mais confortável nesse ambiente, porque tu também traz esse teu jeito, Aham. né? Que é um jeito pra falar de uma coisa mais séria, mas aí tu vai no podcast da Bolsa de Valores, Ai, menina, acho que eu vou ter que ir, viu? que a amiga que pediu também, A né? amiga que Vai pediu, eu dizer nunca não digo pra não amiga, pra ela. né? Como é que vai dizer não pra amiga? É complicado, mas eu vou. Eu vou. Vou ouvir, vou gostar. Ai, meu Deus, depois conto. Thaís, gostou? Amei. Mas espera que tem mais. Tem os quadros fixos que a gente vai fazer. Tu então. preparou? Me preparei, claro. Tá. Primeiro, o que é sucesso pra ti? Eu acredito que, assim, sucesso é... Eu não quero falar ser feliz na jornada, porque eu acho que isso não é o suficiente. Eu acho que, além disso, você tem que ter um retorno financeiro. Eu acho que é importante para validação. Eu acho que, assim, o dinheiro também traz uma chancela, Uma segurança. uma segurança. Muita gente não fala de dinheiro como um símbolo de sucesso, mas eu acho importante falar. Eu acho que é você estar feliz, é você estar com pessoas que você admira. Então, assim, cada pessoa da minha equipe eu admiro de um jeito. Uhum. E, assim, a partir do momento que quebra a admiração, eu não posso mais trabalhar com aquela pessoa. Então, eu tenho isso muito dentro de mim. Eu acho que sucesso é eu também estar cercada por profissionais que eu admire. É, muito bom isso. É verdade, né? É. E aí tem tudo a ver com tudo que tu fala, né? De criar conexões com a confraria, de essa conexão que tu faz com as pessoas. Eu acho que representa muito mesmo Sim. a tua personalidade, isso. Eu acho que, assim, hoje eu tenho uma equipe de sucesso. Então, eu acho que isso faz com que eu consiga ser uma pessoa de sucesso. Entendeu? Pneu furado. Amiga, eu acho que tu já falou de alguns aqui, mas tem algum que tu considere um que tu acha que é determinante, que é o que tu quer falar agora, destacar, pensar ali nessa tua história? Eu acho que é muito importante falar que, assim, quando eu tinha 23 anos, eu recebi um diagnóstico de transtorno de humor. E eu falei, quê? Óbvio que não. Pessoa tão legal, são tão divertida. Gente, imagina, ai, para, eu tenho uma depresinha aqui, uma depresinha ali. Ai, pelo quem não amor de tem, Deus, né? Quem não tem, Aham. entendeu? E eu abandonei essa psiquiatra e fui viver minha vida. E depois da gravidez, 75% dos casos de depressão pós-parto são mulheres que têm transtorno de humor e não sabem. E eu tive uma depressão pós-parto que começou já na gestação, foi uma depressão gestacional, que se prolongou para o pós-parto. Eu fiquei basicamente 2 anos em depressão sem me tratar. E eu tinha muitos altos e baixos, assim, de 1 mês muito produtiva, 3 meses sem me olhar no espelho, 1 mês produtiva, enfim, eram ondas. E eu não via que aquilo não era normal. Eu achava que era a minha realidade. Que era o teu jeito de ser. Eu achava que era o meu Mas jeito tu não de ser. tinha conhecimento. Tu tinha conhecimento, Eu já né? tinha um diagnóstico. Não, mas eu tô falando assim, tipo, tu achava que era besteira, mas tu era uma pessoa com preconceito com doenças de saúde mental. Tu via isso nos outros, mas não conseguia ver em ti. Eu achava que eu não tinha direito de reclamar com a vida que eu tinha, entendeu? Entendi. Então eu achava que era um defeito meu estar triste. Porque eu falava, cara, mas olha, eu tenho uma filha perfeita, meu marido, minha mãe, meu pai. Cara, por que eu tô assim? Eu achava que eu era ingrata. Eu não sei te explicar. E eu já tinha o diagnóstico, eu tinha informação. Isso de 10, 15 anos atrás, né? E daí, quando meu filho nasceu... Então, é isso que eu ia te perguntar. Tua filha nasceu, e aí tu voltou a trabalhar, teve licença, tirou uma licença maternidade. Tirei, eu só fazia consultoria. Mas assim, eu atendia muito pouco, porque eu tinha muitas crises de depressão. Muito mal. E aí tu engravidou de novo nesse período que tu ainda não tava... Não tava legal. Bem. E aí quando teu filho nasceu, tu continuou? Aí, o que eu falei? Eu não quero entrar em depressão de novo. Eu preciso me tratar. E aí tinha uma questão que eu também queria tratar meu transtorno alimentar. E aí eu procurei um psiquiatra para falar da compulsão alimentar. E assim... De certa maneira era uma coisa que tu tinha mais... E que é um traço do transtorno de humor. E aí ele fez uma consulta
beleza. Passou, ele falou, quero te ver de novo essa semana. Eu passei 3 vezes com ele em uma semana. Spoiler, ele só me cobrou uma consulta. Achei bom isso. É. 3 por 1. 3 por 1. E ele falou, você já ouviu falar de transtorno de humor? Aí eu falei, já. Ele, quando? Aí eu falei, há 10 anos eu recebi. Aí eu fiquei até com vergonha de falar, sabe? Eu falei, mas eu achei que não cabia a mim. Ele falou, pois cabe. As doenças mentais ainda são muito estigmatizadas, né? A gente Sim. pensa que tem uma cara, um jeito, e não é tem. verdade. E quando você tá no meio do furacão, você não consegue ver, isso aqui não é o normal. Você só vai vendo assim, a vida perdendo a cor, você perdendo o ânimo, você parando de ter tesão em certas coisas, você querendo sair menos de casa. Pra mim, pelo menos, é muito aos poucos. Uhum. Então, hoje eu tenho um sinal claro, que é o banho. Assim, se todos os dias eu tô tomando banho, eu sei que eu tô estável. Mas é uma questão assim, se eu fico um dia sem tomar banho, já liga meu radar. Aí eu falo, opa, tá acontecendo alguma coisa. E pensando como pneu furado, como carreira, esse diagnóstico tardio, tu sente que tu perdeu oportunidades no passado porque tu não sabia exatamente Sim, claro. como lidar com... Hoje, assim, eu tento não olhar pro passado. Sim. Mas eu já me questionei como teria sido minha vida se eu tivesse aceitado esse diagnóstico. Estar medicada hoje, na verdade, é um passo também para todos os aspectos da tua vida, também para Sim. carreira, né? Sim, eu consigo trabalhar no ritmo que eu trabalho, eu consigo ser produtiva, eu consigo tudo porque eu estou medicada. Porque eu tô estável, porque eu tô em tratamento há 3 anos e meio, porque eu vou na consulta com psiquiatra, eu faço psicóloga, tenho CAPS para quem não pode pagar. A minha irmã, por exemplo, é estudante de medicina da Paulista e eles fazem atendimentos monitorados. Então, são médicos excelentes que guiam outros médicos. Então, assim, não deixem de buscar questões de saúde mental por uma questão financeira. E tem sempre médicos também que atendem pro bono. Pro bono. Atendem pro bono. Então, assim, são muitas possibilidades, sabe? E eu acho que a gente não pode negligenciar nossa saúde mental, assim, buscando dentro das nossas possibilidades, assim, um olhar pra isso, e é o olhar gentil que tu tá falando o tempo todo também pra gente, né? Exatamente. E aí, nesse aspecto, hoje, ou ao longo da tua carreira, com todos esses altos e baixos e recomeços, tu consegue celebrar os teus sucessos? Eu consigo celebrar os meus sucessos e eu tenho muito prazer, mas pra mim sucesso bom é sucesso compartilhado, sabe? Eu gosto muito de celebrar os meus sucessos com as amigas. Eu não sou aquela pessoa que não conta, sabe? Tem gente que fala... Do plano? Do plano. Eu gosto de compartilhar, eu gosto que todo mundo vibre junto, porque eu sempre sei que alguém pode me ajudar. Eu acredito muito nisso do colaborativo. Então, eu tenho esse sonho. O que vocês acham? Eu não sou uma pessoa que guarda pra mim. Então, todo mundo tem um mérito, assim, tanto na equipe quanto os amigos, entendeu? Então, eu tenho muito essa questão de, putz, vamos lá, todo mundo tem que comemorar junto. Então, as pessoas vibram por mim também, sabe? Isso eu acho legal. Isso é legal. E hoje, depois de ouvir tantos pneus furados e falar sobre a vulnerabilidade dos outros e abrir esse espaço tão legal para as pessoas falarem sobre as suas carreiras, você também enxerga os teus fracassos com mais gentileza? Ai, com certeza. Eu acho que o maior fracasso, o maior desafio para eu enxergar com gentileza é a questão da saúde mental. Porque eu negligenciei o diagnóstico. Eu achei que eu sabia mais do que a médica. Então, isso às vezes ainda... Eu falo, poxa, por que eu me negligenciei? Sabe? Eu acho que esse é o único pneu furado da minha vida que eu olho e ainda preciso trabalhar dentro de mim internamente, entendeu? Agora, o resto... Nossa, pra mim é tudo um lucro. Veio de bom, sabe? Dá pra passar por isso. É isso aí. Acho legal porque faz um círculo completo com a história que tu falou do retiro. E tu tava até falando isso nos stories também, de ouvir a tua intuição, né? Sim. Então, olhar pra nossa saúde mental é também a gente se escutar, olhar pra dentro. Com certeza. Né? E é muito importante mesmo. É se ouvir sem...
Porque com tanto ruído de comunicação, hoje em dia, na nossa vida, com tanta coisa, sabe, assim, com tanto podcast, porque eu sou viciada em podcast, viciada. Uhum. Então, assim, eu tenho dificuldade com o silêncio. Tem voz no teu ouvido o tempo todo, né? Sim. E é necessário, o silêncio é necessário. Pra tudo, né? Pra Pra gente se conectar com a gente mesmo, pra ter até ideias, né? Uhum. Enfim, pra criar, pra se acalmar, pra tudo, né? Muito bom. Adorei estar aqui, Thaís. Muito Tô muito obrigada. feliz. E a última é, né? Um livro, um TED Talk, um filme. Gente, eu quero Tem que escolher um diferente do outro, tá? Tá. No outro que tu fez pro Álvaro, um novo pra gente. Ó, eu quero dar uma dica de um livro espírita, porque, enfim, eu fui kardecista há muito tempo, que chama Ninguém é de Ninguém, porque eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, e esse livro me ajudou muito a abrir mão dos ciúmes. Nos relacionamentos Afetivos. Então, isso não de amizade, mas sempre assim no relacionamento com o parceiro. E isso se reflete de alguma maneira, tu acha, também na visão profissional? De ser possessiva com os teus projetos, com a tua equipe? Com a minha equipe eu sou 0, né? Ai, que dó. Zero. Oi? Possessiva. Vai que- Zero. Ah, então acho que tu centrava nas relações mesmo, né? E com meus filhos eu também não sou, tipo, eu não. Nada, assim. Eu tinha esse calo com relacionamentos. E me ajudou muito esse livro, muito. Nossa, mudou minha maneira de ver, assim, um pouco enrolação, né? A Zíbia deu uma pirada. Ah, Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto. Quando que tu leu esse livro? Acabei de ler. Então, eu acho que também... Eu li há muito tempo, mas eu acabei de reler no Retiro. Mas e agora ele fez uma diferença pra ti também. Eu acho que é do momento que tu tá, né? Muito. Que tu tá muito mais tratada, aberta, Sim. conectada com a mensagem que o livro quer passar, né? Tem muito a ver isso com isso também, né? Tem muito a ver. Esse livro mexeu muito comigo, muito. É um filme que eu quero recomendar, mas que eu já recomendei em algum... Eu recomendei no Estamos Bem, que era o Chefe, Ah, Jon tudo bem, Favreau. vai, tá liberada. Tá Do Jon liberada aqui. Favreau. É. É muito bacana. Tem um documentário muito legal, muito antigo, que chama Single, que é porque as mulheres escolhem se dedicar à carreira ao invés de casar, que é bárbaro também. Eu amei muito, mexeu muito comigo, me fez muito questionar casamento. Embora eu tenha casado Eu ia com falar, 15 mas dias. questionou e... Questionou, mas é o meu lado impulsivo, né, gente? Eu não raciocinei muito bem. Eu fui no calor do tesão, entendeu? Juntei, falei, vamos morar junto, vamos, tamo Vamos bem. ver que eu vou até o fim, vamos lá. Exatamente. All Ai, in. gente, eu sou impulsiva. Isso é um traço da minha personalidade. Mas esse documentário é muito legal. Eu tô lendo um livro agora que é clichê, mas tá me ajudando, que é O Milagre da Manhã. Ah, sim. Que é um clássico, embora seja um clássico em 160 episódios, nunca ninguém indicou. Nunca ninguém indicou. No De Carona na Carreira, não. E tá me ajudando muito. E hoje eu vi tu falando também recentemente que tu virou, não sei se tu é uma morning person, né? Tu é uma pessoa da manhã. Sim, porque o transtorno de humor, você é muito produtivo à noite, né? Então eu era aquela pessoa que, quando todo mundo dormia, eu começava a trabalhar. Uhum. Um clássico também, né? Várias pessoas são assim. Então, é uma característica do transtorno de humor trocar a noite pelo dia. E eu não sabia disso. Então eu achava que eu era produtiva à noite. E agora eu estou me treinando a ser produtiva de manhã. Porque eu acordava, não sei se a sua filha vai pro quarto, mas, por exemplo, eu acordava de manhã com os meus filhos pulando na cama. Uhum. Então, meu marido já acordava mais cedo. Mas eu acordava naquele momento já no meio do caos. A criança pedindo alguma coisa. Ai, tô com sede. Café da manhã, eu preciso fazer xixi. Claro. Então, eu acordava já no caos. Agora eu acordo antes deles e mudou tudo na minha vida. Mudou tudo. No silêncio, que a gente tanto silêncio. falou aqui, tu vai te conectando com o dia, né? Muito bom. Muito bom. Vou ler. Na verdade, eu já li. Eu quero ver esse single, que eu achei muito interessante. Bárbaro. Depois eu te Vou mando. procurar. E bárbaro é o melhor elogio. Desculpa dizer aqui, tá, gente?
Thaís, fiquei super feliz com o convite. Muito Adorei obrigada. estar aqui, espero que tu tenha gostado, espero que os caroneiros tenham gostado. Pedi licença para estar nesse lugar que eu sei que é muito querido por muita gente, então espero que os caroneiros tenham gostado, que eu tenha suprido as expectativas tuas, da audiência. E fiquei muito obrigada. feliz. Muito obrigada. Superou minhas expectativas. Eu tava muito nervosa. Obrigada. Que bom que tu ficou feliz. Obrigada. Gente, obrigada. Até o próximo programa, que tudo volta ao normal. Thaís vai estar aqui tomando conta desse pilotando aqui junto com vocês de novo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.